Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida. O primeiro dedicado a uma verdade esquecida, a indulgência. As indulgências são um assunto sempre palpitante dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, ferozmente combatido por muitos cristãos não católicos. E no ano de 2017, quando no mundo protestante, não entre nós evangélicos, nós somos evangélicos, mas os protestantes comemoraram os 500 anos de afastamento da Igreja Católica da parte de Martinho Lutero. Nós não comemoramos cisma, nós não comemoramos pecado, mas é uma ocasião, 2 anos depois, para nós refletirmos sobre um dos assuntos que foram objeto da indignação de Martinho Lutero quando se afastou da Igreja Católica, as indulgências. Depois de termos falado da etimologia, do sentido normal, comum, corriqueiro das indulgências, vamos agora com o cânon 992 do Catecismo da Igreja Católica definir a indulgência. O que é, tecnicamente, para a Igreja Católica, o que é uma indulgência? Vamos ao texto. Indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. É uma definição rica, longa, mas vamos começar a colocar agora os elementos para nós compreendermos bem essa definição. E nós partimos, obviamente, do pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. É a violação da sua santa vontade que foi colocada por escrito. É claro que há determinados pecados que consistem propriamente na violação de uma lei que Deus colocou na própria natureza. Daí se fala de lei natural, de direito natural. O que é o direito natural? São as leis que Deus colocou na natureza de cada ser. Por exemplo, Deus colocou na natureza do homem a masculinidade. Quando ele tenta alterar essa característica, sexo masculino, masculinidade, aqui não temos uma violação de uma lei positiva, mas de uma lei natural. Positiva quer dizer colocada por escrito, uma lei que está explicitamente na palavra de Deus. Há determinadas leis de Deus que não estão aqui na Bíblia, porque Deus colocou na natureza de cada ser. Pois bem, a violação da lei de Deus, seja ela natural, seja ela positiva, é propriamente um pecado. Quando o ser humano comete um pecado, ele adquire diante de Deus 2 realidades. Ele se torna culpado do pecado que ele cometeu, portanto, isso se fala de culpa, e na teologia se fala do reatus culpae, o reato da culpa, ou seja, o crime da culpa, a responsabilidade dele por ter cometido o pecado, culpa. Além disso, ele assume diante de Deus a obrigação de reparar o mal que ele cometeu. Porque Deus criou todas as realidades puras, dentro de uma ordem estabelecida.
O pecado viola, altera, perturba essa ordem. E o homem, o autor do pecado, assume diante de Deus a obrigação de reparar o mal que ele cometeu. Vamos ver na Bíblia muitíssimos exemplos de pessoas que cometeram pecados e que foram perdoadas. E apesar de terem sido perdoadas, ainda tiveram de reparar o mal que eles cometeram. Quando uma pessoa se arrepende do pecado que ela cometeu e se dirige a Deus clamando por misericórdia, Deus que é indulgente, Deus que é bondoso, Deus que é misericordioso, Deus que é largo, pródigo em compaixão, perdoa. O que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é a manifestação da sua misericórdia ao pecador quando cancela sua culpa, quando perdoa a sua falta. Diz o Salmo 30, feliz o homem a quem Deus perdoou sua falta. Enquanto eu conservei o meu pecado dentro de mim, os meus ossos definhavam. Mas então eu disse, confessarei a minha culpa, e Deus me perdoou. O perdão dos pecados é a resposta da misericórdia de Deus ao pecador culpado. Deus Todo-Poderoso, quando o pecador se arrepende, quando o pecador diz como Davi, no Salmo 50, na imensidão do vosso amor, purificai-me, eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei, sem dúvida alguma. O perdão do Senhor é instantâneo. Ordinariamente, para os católicos, essa celebração acontece no contexto do sacramento da penitência. E aos sacerdotes da igreja aplica-se o que Jesus disse aos apóstolos no dia da Páscoa: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Portanto, quando o perdão de Deus é derramado, quando o perdão de Deus é concedido ao pecador culpado, mas arrependido, a culpa dele é cancelada. Deus não mais o trata, Deus não mais o considera como culpado. E mais do que não o considera, de fato, seu pecado é cancelado, seu pecado é remitido, seu pecado deixa de existir. Então está tudo resolvido, senhor bispo? Não, não está tudo resolvido, não. Absolutamente não. Foi resolvido um problema, o da culpa. Ele não é mais culpado. E falta então o quê? Falta reparar o mal que ele cometeu. Porque a desordem foi feita. Porque a bagunça foi realizada. Porque a santidade de Deus foi violada. Porque a justiça divina foi desrespeitada. Porque a obra de Deus foi perturbada. E é preciso restaurá-la. E é preciso repará-la. Essa distinção entre culpa e pena, entre obrigação de pedir perdão a Deus para voltar a ser inocente, puro, é uma coisa. Mas, independente disso, ainda que tenha recebido o perdão de Deus, é preciso reparar o mal que foi cometido. E aqui já cito alguns textos que só vamos comentar mais para frente. Zaqueu, desce depressa. Vai para a tua casa, porque hoje é necessário que eu esteja lá. Nós sabemos quais foram as palavras de Zaqueu
E essas palavras provam que esse arrependido que recebeu Jesus dentro de casa sentiu a necessidade de reparar o mal que ele cometeu. Pois uma coisa é ser perdoado por Jesus. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Mas Zaqueu fez uma promessa, um compromisso que independe do arrependimento dele ou subsegue esse arrependimento. E vejamos Davi no Antigo Testamento. Davi cometeu um pecado, aliás, 2 pecados, o adultério e o assassinato. Fez sexo com a esposa do seu general e mandou matar o general. O profeta o desmascarou. Davi se arrependeu. Foi suficiente? Foi não. Foi suficiente para ser perdoado da culpa. Mas o profeta advertiu. O Senhor perdoa o seu pecado. Mas algo vai acontecer com você. Na verdade, com o seu filho. Vamos tratar disso na frente. Outra prova. Moisés desobedeceu a Deus no episódio das águas de Massa e de Meriba. Moisés se arrependeu? Sem dúvida. Moisés pediu perdão a Deus? É lógico. Mas isso foi suficiente? Foi não. Você não vai entrar na terra prometida. Uma coisa é o pecado que você cometeu. Está perdoado. Outra coisa é a obrigação que você tem de reparar o mal que você cometeu. Essa distinção é muito importante para nós compreendermos lá na frente as indulgências. A remissão diante de Deus da pena temporal do pecado já perdoado quanto à culpa. Portanto, o indulgente não é que ele vai ser perdoado, ele já foi. Mas a remissão da pena temporal. Ou seja, a consequência do seu pecado obriga você, penaliza você a reparar o mal que você cometeu. Mas como é que se repara esse mal? Não é assunto para hoje, porque estamos a 38 segundos do final do nosso programa. Espero que esse primeiro programa introdutório sobre o assunto das indulgências tenha sido claro e esses fundamentos serão imprescindíveis para você entender mais na frente o tema das indulgências. Desejo a você uma semana abençoada. Que Deus cumule de graças a sua existência e que no próximo domingo, se Deus quiser, estejamos aqui às 5 horas da tarde para retomar o estudo sobre essa verdade esquecida, essas verdades esquecidas, as indulgências. Boa semana, até breve.